Imagem Podcast. Olá, eu sou o Cristiano Vicente, bem-vindos a esta pequena série onde vou abordar alguns temas relacionados com o cinema. Estão todos convidados a adquirir conhecimentos de forma simples, estruturada e interessante. Neste 7º episódio vou-me pronunciar sobre o tema Equipa de Trabalho no Cinema, onde vou falar e explicar sobre algumas das funções. Uma produção cinematográfica é necessariamente coletiva e, portanto, as funções devem ser muito claras e os objetivos definidos. Existem inúmeras funções no cinema, cada uma delas responsável por uma determinada faixa de atuação, com o objetivo principal em comum, o filme, e que variam em certa medida de acordo com o caráter da produção. Entretanto, há certas funções que são básicas e que sem a qual não se faz cinema, pois são de necessidade primordial. A direção, a produção, o departamento da fotografia, o departamento da arte, o som e a finalização ou edição. Agora, dentro da direção, temos as seguintes funções. O primeiro assistente de direção representa para o diretor o que o produtor executivo representa para o produtor. Assiste o diretor nas tarefas criativas e administrativas e informa a equipa técnica a maneira que o diretor visualiza o filme. Administra no set de filmagem os recursos da produção para a realização do filme e o cumprimento do plano diário da filmagem. Tem como principal atributo ser o elo entre a produção e a direção. O segundo assistente de direção, que cuida do horário dos atores no set de filmagem, passa o texto com os atores. O terceiro assistente de direção cuida da figuração e de fechar o campo para evitar que as pessoas passem em frente ao quadro da câmara. O anotador, profissional que representa o editor perante a direção, assistindo o diretor na continuidade dos planos, movimento dos atores, figurinos, cenografia, entre outros aspectos. No final das filmagens principais, todos os roteiros técnicos e os boletins diários de continuidade que ele anotou serão de grande importância para o editor. O coreógrafo coreografa as danças dos artistas em cenas em que isso se torna necessário. O diretor das dobragens arregimenta e coordena o trabalho das dobragens. O produtor do cast, responsável pela escolha dos atores que serão levados à aprovação do diretor e pelo contacto com esses mesmos atores durante as filmagens. Os stand-in, profissionais que substituem os atores para a marcação de espaço de cenário pelo diretor, ou substituem os atores nas suas posições durante os ensaios de iluminação. O técnico de efeitos especiais assiste o diretor na execução de efeitos mecânicos durante as filmagens, simulações de incêndios, tiros, bombas, armas, entre outros efeitos. O técnico de efeitos visuais, ele assume a direção da cena enquanto os atores contracenam com objetos, pessoas e animais, que mais tarde serão inseridos por computação gráfica. O técnico em filmagens submarinas filma as cenas submarinas e treina também os atores e a equipa, ensina técnicas de mergulho quando necessário. Agora na produção temos o apoio do set. É quem vai buscar o café para a equipa, ajuda em pequenas coisas, a caixa de medicamentos, entre outras coisas. O assistente de imprensa, responsável pela divulgação do filme, relações públicas, organiza entrevistas com o cast. O contabilista, responsável pela contabilidade do filme, paga fornecedores, equipa técnica, sindicatos de artistas, entre outros. O coordenador de produção assiste o diretor de produção. Ele funciona como via de informação e execuções de tarefas entre os elementos do set de filmagem. O coprodutor é quem participa com capital do processo decisório da produção do filme, eventualmente dado àqueles que participam com uma grande parte do capital, mas com pouca ou nenhuma ingerência no filme. O diretor de produção, responsável pela parte administrativa e pela organização geral do filme, trabalha sob a supervisão do produtor executivo, dando apoio ao produtor de palco. Controla diariamente os custos e o andamento do filme. O enfermeiro de set acompanha as filmagens em filmes com cenas de ação ou perigo. O fotógrafo de still, profissional de fotografia, cujas fotos são principalmente para divulgação. O produtor, aquele que produz os meios para a realização do filme.
O produtor tanto pode investir o seu próprio capital como conseguir o capital necessário com outros investidores e bancos de investimento. É, em última análise, o responsável final junto ao público e aos investidores e bancos de investimento. O produtor associado participa ou não com capital, mas definitivamente assume uma função ou cria condições para que o produtor realize o projeto. O produtor do cast trabalha em conjunto com o produtor executivo, o diretor e o primeiro assistente de direção. Apresenta sugestões ao diretor para os personagens do filme. Realiza testes, contratação e cronograma o trabalho dos atores. O produtor de palco representa o diretor de produção no set de filmagens. Trabalha em conjunto com o primeiro assistente de direção e organiza o set das filmagens. O produtor de pós-produção, profissional responsável pela organização e o andamento da finalização do filme. Controla todos os estágios da pós-produção. O produtor executivo, o homem de confiança do produtor com um conhecimento profundo de cinema. Normalmente ajuda o produtor a colocar o projeto de pé e supervisiona o trabalho do princípio ao fim. O produtor musical, responsável por reunir os músicos, controla as horas de estúdio e a gravação das músicas que farão parte do filme. O supervisor de produção, em alguns filmes, exerce a função de diretor de produção no set de filmagens, em apoio ao produtor de palco. Neste episódio vou ficar por aqui. No próximo vou continuar a dar o conhecimento sobre o departamento da fotografia, o departamento da arte, do som e da finalização ou edição. Muito obrigado por estarem a ouvir, eu sou o Cristiano Vicente e até à próxima.